Olá, estamos aqui novamente nesse nosso espaço de conversa sobre o espiritismo, numa visão progressista. O que houve aí, Helder? É porque entrou um aviso aqui e eu não consigo. Ah, tá aqui, entendi. Tá, pronto. Desculpe. Então, uma visão progressista e divertido também, porque a vida já está muito pesada. Hoje eu estou aqui com o Helder, querido, Helder Viana, do Ceará, Fortaleza, aquele lugar maravilhoso que eu amo de paixão. E nós vamos conversar hoje sobre um tema muitíssimo interessante. Eu assisti essa palestra do Elder num outro canal e pensei, não, nós temos que levar isso para o nosso canal também. Porque achei sensacional, viu, Elder? Achei sensacional mesmo a tua abordagem, que é essa coisa de mundo de transição, transição planetária, mundo de regeneração, que o pessoal fala bastante, né? E eu acho que a gente podia começar essa nossa conversa de hoje, que vai ser num outro formato, com umas perguntas, Helder, que foram. Eu fui tomando nota, eu fui anotando até perguntas que estavam lá no teu. Que as pessoas tinham feito naquela outra palestra, e acho que a gente podia começar assim. O que que tu acha? Pode ser assim, ficaria bom. Então tá. Então, peraí, meu querido, deixa eu só achar onde é que elas estão anotadas aqui. E aquelas perguntas, tá? Então, eu vou começar te perguntando, seguindo o roteiro daquela palestra que tu fez, tá, Helder? É verdade que Kardec deixou registrado que há contradições mesmo entre espíritos superiores? Conta pra gente. Bom, essa pergunta ela é muito importante para que nós não tenhamos tantos milindres quando a gente vai tratar o assunto doutrina espírita. Não só nesse caso específico, essa questão de mundo de regeneração, que a Terra iria se transformar do mundo de regeneração ou não, mas Kardec recebeu diversas informações contraditórias de espíritos do mesmo nível, espíritos de escola, espíritos superiores, espíritos da codificação, e ele teve que fazer uma análise fria para ver ali onde é. Não é que nenhum dos dois estivesse errado. Dois espíritos manifestam o mesmo assunto de forma diferente, sob uma visão diferente. Não quer dizer que os dois estejam errados, eles têm apenas pontos de vista diferentes, e nem todo mundo está acostumado com o lado da discussão filosófica das questões. Todo mundo acha que é certo ou errado, e nem sempre é só certo, é só errado, né? Sim, Então, Kardec diz assim, para a gente clarear, mas dizem os críticos, como se explica que os espíritos reconhecidos por seres superiores não estejam sempre de acordo? Aí ele fala, obviamente, da diferença de envergadura moral desses espíritos, mas diz: diremos primeiramente que, além da causa que acabamos de assinalar, há outras que podem exercer uma certa influência sobre a natureza das respostas que os espíritos nos dão, independentemente da qualidade dos espíritos. Este é um ponto importante cuja explicação somente será dada pelo estudo. Que é isso? A gente, quando está lendo um livro, a gente tem que olhar o livro e olhar, colocar tudo sob o crivo da razão, se nós não queremos ficar à mercê de espíritos inferiores, né, embusteiros. Tudo a gente tem que passar pelo crivo da razão. Esse assunto também, que a gente vai abordar hoje, a gente tem que ter uma visão crítica. Olha, poxa vida, vamos analisar aqui. Vamos ver, não o que Kardec disse no capítulo tal, da página tal, ali no rodapé, mas o que ele diz em toda a sua obra, para que todo aquele contexto faça realmente um sentido e represente o que Kardec pensava. Senão a gente fica sempre com uma interpretação meia-boca que eu não gosto. Me perdoe a comparação, mas havia um pastor evangélico que se apresentava na televisão e ele fazia o seguinte jogo, pegava um trechinho bem pequenininho do Velho Testamento, menos que um versículo, aí ia para o Novo Testamento, pegava um trechinho de um versículo do Novo Testamento, juntava um com o outro e dizia, então, a lei diz isso. E não tinha nada a ver coisa com coisa. é. São contextos históricos, sociais, políticos tão díspares que não dá para a pessoa juntar dois pedacinhos e querer dali fazer um juízo de valor sobre um assunto.
entendo que se é estudo, como Kardec diz aqui, tudo só é explicado com muito estudo, e não é estudo ali de meia hora, não, é estudo de anos, né? Esse é o sentido. Esse é o sentido. E contradições fazem parte da vida, eu acho Fazem que parte da nossa a gente vida, tem que entender na isso. nossa casa, na nossa família, no nosso Uhum, emprego, onde a gente estuda, em todo canto vai haver contradição. Nem sempre as pessoas que estão opinando de forma contraditória estão erradas. Cada um tem exatamente, sua vivência, né? Tem exatamente. seu jeito de pensar. É Eu isso. tenho aqui uma outra pergunta. Na verdade, são umas 15 perguntas, Helder. A gente vai indo até onde a gente vê que tá legal. Ó, Eu até prefiro. isso. De onde vêm os espíritos que habitam o nosso planeta? Isso é uma dúvida que todo mundo tem, viu, Helder? Ah, tá. Bom, a resposta que eu vou dar a você e a vocês que estão nos ouvindo, ela é bem ampla no sentido de que eu li bastante, tá certo? A doutrina espírita, os livros de Kardec, para tentar dar essa resposta a vocês. A primeira resposta é que Deus, no processo de criação, ele cria infinitamente espíritos, tá certo? Então, há espíritos primitivos que vêm aqui para a Terra e vão formar aquelas. Muitos espíritos que vêm para cá, para a Terra, eles não são, eles são o que eles chamam de exóticos à Terra. O que é exóticos à Terra? Não é que tem exotismo, não é que eles são de fora da Terra. Exo quer dizer de fora. Eles vêm de fora passar um tempo aqui porque se comportaram mal em outro local, em outro planeta mais avançado, estavam perturbando o ambiente lá dos espíritos bons no mundo de regeneração, manda para a Terra para como se fosse uma espécie de degredo, Uhum. como se fosse uma prisão, um presídio que eles vêm passar um tempo. Aí Deus une o útil ao agradável, né? Porque normalmente eles vêm com muito conhecimento de um lugar mais evoluído e eles acabam trazendo esse conhecimento. Embora quando chegam aqui também vem criar alguma desordem, mas o efeito do sofrimento entre os iguais acaba fazendo com que ele se renove e consiga um dia retornar para o local onde estava. É, essa isso é como funciona. E outra coisa mais que a gente vai ver lá na frente, que me surpreendeu muito nesse estudo que eu fiz, é que o espírito, quando evolui mais um pouco, fica aqui não. Não Hum, fica na Terra. Então, o que é que acontece? Aí foi quando eu comecei a pensar como que a Terra vai se transformar em regeneração se os que estão ruins lá vêm para cá. E quando alguém uhum. melhora aqui, vai para outro canto. Sim, a gente está o tempo todo Né? recebendo o espírito degradado, né? Degradados Uhum. E e os degradado bons. também. E também degradados também. E quando um melhora aqui, em vez dele de trabalhar aqui para esse mundo melhorar mais, não, já tem direito de ir embora, né? Essa é a ideia. Sim, sim. Aqui, ó, acho que já é uma continuação, tá? Que daí a gente já está nesse assunto. Existe Hum. alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Olha, Kardec nessa hora disse assim, ou melhor, os espíritos disseram para Kardec, pule fora o quanto antes. Aí disseram assim, mas Kardec, você não pode escrever isso, Kardec. É aquelas coisas de internet, né? Você não pode escrever um negócio desse. Pois então escreva aí, nenhuma vantagem particular, a menos que você esteja em missão. Nesse caso, se progride aí como em qualquer outro mundo. Mas, na verdade, pule fora o quanto antes, quer dizer, melhore para sair daí, que aí é um Sim. planeta de provas e expiações. Aham. Não é verdade? Eu acho que Eu fiz essa agora, brincadeira, sim. para que fique fixado mesmo que, na verdade, eu acho que o maior desejo nosso, a gente vai ver Santo Agostinho lá na frente, eu vou fazer umas citações sobre ele, o que ele diz é isso, olhe para o céu e procure um lugar que seja bom e peça a Deus para ir para lá. É isso que ele Sim. diz. Ó, eu acho que essa próxima pergunta é uma continuação e ela vem bem em encontro a ao título desse bate-papo nosso. O termo transição planetária está grafado, na obra do Kardec? Não, não está. Tá certo? O que se fala é em regeneração da humanidade. Isso aí é falado de forma bem clara, está lá nos princípios básicos do Livro dos Espíritos.
E fala quem ainda aborda esse assunto é Santo Agostinho, tá certo? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele não deixa claro em nenhum momento que a Terra está passando por um processo de transição assim, de uma forma clara, tá certo? Ele fala muito, o que a gente percebe muito é o que de fato está acontecendo. O que é que de fato está acontecendo? O planeta viver na Terra está cada vez mais confortável sobre vários aspectos. A começar pela energia elétrica que existe, tudo que decorreu do surgimento da energia elétrica, né? E dela tá chegando nos lares de todas as pessoas, de modo geral. Mas e os carros são melhores, as estradas são melhores, mas quando você começa a analisar o homem lá da época de Jesus, tá certo? E analisa o homem de hoje, olha, por isso que se diz que se Jesus Cristo encarnasse hoje, provavelmente ele não teria uma sorte melhor do que a irmã Dorothy, do que essas pessoas que morreram agora na Amazônia, Uhum. né? É uma coisa assim terrível. Se você levantar uma bandeira em favor do bem, você é um sério candidato É. a O um lugar no Bruno, né? O cemitério. Bruno, o Dom, É. uma Então, Dora, agora imagine Jesus sim. com todas aquelas bandeiras que ele levantava. Qual Hum, a sorte que ele teria? sim. Então, assim, o homem mudou muito pouco. O que é que a gente vê hoje muito claro? Nós vivemos hoje o mundo da hipocrisia, de um modo geral. O que é que existia na época de Jesus? Muita hipocrisia. Jesus combatia e repetia essa palavra várias vezes, Uhum. né? E ele combatia o farisaísmo. O que é que a Uhum. gente tem hoje? O neofarisaísmo presente fortemente nas igrejas. Aham. Essa é a ideia. Então, não mudou. Agora, do ponto de Os vista fariseus estão todos material, aí de volta. é, exatamente. Agora, do ponto de vista material, sem dúvida, nós evoluímos bastante. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Sim. Há um ponto de você ter uma pandemia como essa que surgiu agora, em um ano a gente tinha uma vacina, né? Uhum. Tu Antigamente sabe, você morria gente até dizer chego. tu sabe, Helder, a opinião que eu tenho sobre essa coisa desse termo transição planetária, isso foi um modismo que um certo médium lançou. Ele lançou isso e daí já lançou livro e já papapá, e daí os outros todos foram na carona disso aí. Essa coisa de transição planetária. E depois veio outras modas, tipo aquela moda lá que em 2012 ia ser tipo um apocalipse, daí eles adiaram porque não aconteceu nada, adiaram para 2020, daí não aconteceu nada, daí eles estão adiando esse apocalipse direto, né? Que seria algo envolvido, algo a ver com a tal da transição planetária. É o É, eu preciso registrar as crianças índigo, as crianças crianças cristal, aquela cristais, conversa. índigo, Tem, isso tudo deles. sabe? Uhum. Olha, e digo para você com toda a sinceridade que minha alma pode ter, porque quem fala aqui é o espírito, né? Uhum. Eu fui convidado para fazer uma palestra na casa espírita que eu frequento, e sempre eu digo para a pessoa, o diretor responsável da casa, eu digo, olha, eu vou pensar. Quando eu digo eu vou pensar, na verdade, eu espero que os amigos espirituais que de alguma forma me circundam sem que eu saiba quem eles são, né? Porque eu não costumo dizer que tenho um mentor, não tenho a mínima ideia, nem por nome, nem por nada, mas sei que tem muita gente que me ajuda. E eu disse, eu vou esperar que essa ideia venha, porque eu queria aproveitar esse momento, que é uma palestra, para falar algo que some alguma coisa, de fato. Sim. Então, esse assunto nunca me foi atraente, eu sequer li o livro, mas eu disse, o assunto vai ser esse. Eu disse, então tá, eu vou começar a pesquisar sobre esse assunto para poder fazer uma palestra. E assim foi, tá certo? Não houve uma intenção nessa palestra que eu fiz de fazer qualquer contestação a qualquer coisa. Na verdade, o meu objetivo é informar, não é me contrapor. E Sim. nessa informação, a gente acaba não encontrando para esse livro que você mencionou qualquer assim raiz dentro da doutrina espírita, sabe? Tem fundamento nenhum. Não dava para se escrever algo sobre esse assunto, porque se é como você pegar aquele nosso apresentador, pastor, pegar meia páginazinha meia linha do que está escrito e daí desenvolver um livro. Como que eu vou Sim. fazer isso?
né? Fica um pouco difícil. É muito complicado, sabe? Muito complicado a gente a gente se contrapor. Eu nem digo também contrapor, porque não é É, essa a porque intenção, esse não é o objetivo. mas a gente É. encarar determinadas coisas e argumentar a respeito, porque é um peso muito grande, porque tem uma indústria gráfica enorme, né? Tem centenas de milhares de livros enormes, milhões de leitores. Então é muito complicado, sabe? Depois que eles montaram essa coisa, é difícil tu argumentar. Mas podemos fazer isso. Aliás, estamos fazendo. Podemos, o nosso intuito é informar, não é contestar, entendeu? Não, não estamos Eu acho que contestando. muitas pessoas Estamos, pensam como a gente, no sentido de que, puxa vida, na verdade o que eu quero é saber uma informação e num espírito de paz muito grande. E sim, pacificamente eu estou dizendo a vocês que não há fundamentos para a gente sim. escrever um livro sobre esse assunto. Não há. Não, não há. Helder, na obra de Kardec, há uma certa expectativa de que, com o advento da doutrina espírita, rapidamente a humanidade avançaria moralmente. Isso aconteceu? Bom, que Kardec pensava assim, e eu acho que as pessoas que estavam em volta dele, os médios, havia uma equipe, com certeza, com Kardec, né? E uma equipe também espiritual. E eu acho que até mesmo a equipe espiritual, de alguma forma, imaginou que quando você vê nas entrelinhas, e lendo muito, porque é muita coisa para ler, você vê que Kardec mesmo e alguns espíritos que se manifestam, eles tinham a expectativa que talvez ao final do século XIX, né, até 1899, século XIX, Sim. e haveria uma mudança muito grande no comportamento humano, coisa dessa ordem. E por que isso? Por que havia esse, eu chamo de ufanismo? Porque Hum. havia um desenvolvimento tão grande naquela época, sabe, do ponto de vista mesmo da ciência, da cultura, das artes, de tudo. A Europa vivia assim um esplendor Uhum. que dava a entender que a humanidade agora pega de empurrão e vai embora e atinge um outro estágio, né? E a doutrina espírita vinha muito como esse fator esse gatilho que determinaria esse processo. Mas, na verdade, terminou o século XIX e nada aconteceu. Começou a primeira metade do século XX, nós tivemos duas guerras mundiais. Uhum. Terminou a Segunda Guerra Mundial, veio aquela época de Guerra Fria, um perigo do planeta se extinguir pelas armas atômicas, houve um certo esfriamento disso, e nós já estamos novamente correndo algum grau, em algum risco, correndo um risco em algum grau, de termos novamente uma catástrofe Uhum. nuclear que acabaria com o planeta como um todo. Então, dentro dessa ótica, eu não vejo como a gente está esperando que algo vá acontecer. Kardec mesmo disse que a natureza não dá saltos. Ora, se ela não dá saltos, como que, de uma hora para outra, a Terra mudaria da condição que está de provas e expiações, nessa condição lastimável que a gente vê as pessoas hoje, muito egoísmo, muita hipocrisia, muito tudo, e de repente muda. Não, agora é regeneração. Tem gente que tem a expectativa. Teve um amigo que tava comigo na casa espírita, disse assim, desde tu disseste assim esse tempo todo, que depois eu vou falar para vocês quanto tempo eu prevejo. Aí ele disse assim, eu esperava no máximo uns 1000 anos. Eu disse, em 1000 anos eu não quero estar mais aqui na Terra, não. Já quero, como Santo Agostinho, olhar para um globo lá no alto e escolher um canto melhor para ir. Tá Sim. certo? Então a gente não tem As que ter essa coisas são. expectativa. Uhum. Não tem que ter essa expectativa. Suponha, não, realmente a humanidade está melhorando, e eu percebo que se você olhar tal aspecto, está melhorando. De repente está, mas essa melhoria é tão infinitesimal que levaria, aí é onde eu digo, na minha concepção, se de 2000 anos, desde Cristo até aqui, mudou tão pouco, levaria pelo menos mais uns 10.000 anos para Sim, efetivamente esse planeta passar por alguma mudança significativa do ponto de vista moral. eu concordo contigo. Aí, o que é que acontece? É como se fosse uma linha horizontal, que não cresce,
Se ela tem alguma inclinação para crescer, ela é tão mínima que não é perceptível ao olho humano, não é perceptível dentro de uma geração. A geração tem a impressão que está tudo do mesmo jeito. Mesmo que você olhe para gerações para trás, você tem a sensação que está tudo do mesmo jeito, né? Eu não estou falando do ponto de vista do progresso material. A ciência tem feito maravilhas, Materialmente, a evolução mas ela é incrível, ela é incrível em é questões porque o que vale é o que está de 100 escondido anos. dentro do coração do homem, né? É. E dentro do coração do homem ainda há muita podridão. É aquela história do sepulcro caiado. Hoje, o que mais a gente vê circulando pelas ruas, na frente dos lugares públicos aí, são sepulcros caiados, né? Uhum. Passeando como zumbis sem saber o que é que estão fazendo. Então, assim, eu não vejo assim, com toda sinceridade, eu ainda vejo o Brasil com muita alegria do ponto de vista do Brasil ter mostrado ao mundo que, pelo menos em maioria simples, rejeita o É. antiprogresso, rejeita o nazifascismo. Isso foi uma sinalização maravilhosa para o mundo. Eu vi uma entrevista hoje de um italiano falando com um brasileiro lá e mostrando da alegria dele do Brasil ter dado uma resposta ao mundo. Foi Que aqui, importante. Foi tipo importante. assim, aqui não, né? E Foi muito importante. a gente tem hoje, ao contrário, o Brasil teve uma maioria simples, mas teve, mas por aí essa balança, esse sinal está invertido. Você tem um número maior de nazifascistas, aquela região ali, Europa Central, que chama Europa Oriental, mas é Europa Sim, a Central, questão ali da Ucrânia é muito assustadora, né? aquela região está completamente Hum, contaminada sim. de ideais neonazistas. E isso, do ponto de vista global, do ponto de vista da paz mundial, é algo muito complicado, porque essas pessoas não medem o que fazem. São pessoas assim que, se o circo estiver pegando fogo e com a plateia dentro, melhor ainda. Não, Puxa vida. eles estão fazendo coisas muito. E o pior, né? A impressão que a gente tem é que os outros países da Europa ou não perceberam, mas claro que perceberam, ou Olha, estão pagando para percebemos, ver, né? Estão pagando para ver. Eles já nós sofreram tanto com o falamos, nazismo e agora de novo essa coisa ali. pois Enfim, é, vamos ver o que, é que, isso. o que, que vai, o que, que vai rolar. Helder, tu tinha falado antes em expiações, né? Hum. Planeta de provas e expiações é o que somos. Esses espíritos aqui em expiação, eles fizeram que tipo de maldade? Olha, é difícil saber exatamente que tipo de maldade eles fizeram. Mas, assim, é difícil, Que é porque grande. o que eles causavam é algum tipo de perturbação em outros mundos, né, de uma geral, principalmente os ditos em expiação. Porque fica muito claro quando Kardec diz assim, ó, lá no capítulo 3, item 14, os espíritos em expiação, se podemos nos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. De logo isso eu já Sim, disse para são os que vocês. foram Vieram do degradados. outro canto para cá. Uhum. Já tiveram noutros mundos onde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Então, assim, esse tipo de gente, que tipo exatamente, eu não saberia te dizer, mas o que eles causam, literalmente, é um desordenamento no bem. Porque o espírito bom, normalmente, ele é mais pacífico, mais calado, menos barulhento. O espírito inclinado ao mal, ele é mais barulhento, ele ocupa espaço, ele invade, ele é expansivo ao extremo, então ele perturba o bom andar das coisas. Sim. Por isso que eles são excluídos, eles são degradados exatamente porque lá estão perturbando demais. E normalmente aqui eles acabam conseguindo poder, cargos de poder e influência, justamente por isso, porque eles subjugam os nativos da Terra. É, A próxima pergunta, onde ela estaria? Aqui. Ó, Helder, a gente tinha falado sobre expiação, né? Ah,
Seria então, Helder, a espécie humana algo muito desanimador? Essa pergunta aqui, ela é um balde de água fria. Bom, deixa eu conversar um pouquinho sobre isso aí, porque eu tenho aqui em mãos aqui assim um pouco do que está lá no capítulo 3 item 6, né? Porque minha memória não permite falar algo tão longo. Lá Sim. no capítulo 3 item 6 está escrito assim: muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa é. Meu Deus. Aí continua o Kardec. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Ora, que, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação, desde que se leve em conta a destinação da Terra. Percebeu esse detalhe? Uhum. E a Sim. natureza dos que a habitam. Então, é como se a Terra fosse destinada a ser provas e expiações. Então, uma parte da humanidade que está na Terra é isso aí mesmo que a gente está vendo. Agora, isso não quer dizer que a humanidade que está espalhada pelo universo, toda a criação de Deus, seja do mesmo nível. Muitos mundos já são mundos de regeneração, onde há um equilíbrio entre o bem e o mal. Eu não estou nem falando de mundos além disso aí, porque seria algo assim inimaginável para o estado em que nós nos encontramos. Até porque eu entendo que se nós estamos aqui, é por dever de ofício. A gente tem que estar aqui mesmo porque é onde a gente merece estar nesse instante. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos o desejo Uhum. de ir para um lugar melhor. Todo mundo deseja isso, né? Sim. Então, mas a Terra é isso aí. E aí é um contraponto que a gente faz a ideia de que nós estamos em transição. Não sei, daqui para ficar velho, a Terra vai ser um lugar velho, que eu digo uma pessoa mais nova. Eu já estou velho, não tem problema não. Mas eu digo assim, uma pessoa nova diz assim, não, mas quando eu tiver mais velho, já vai estar outro mundo, outra realidade. Não vai, não vai, né? Então, Não. essa é a ideia. Então, a humanidade é imensa. A gente fica sempre pensando que a humanidade é. A gente imagina até que existem outros planetas habitados, mas não imagina que lá também são nossos irmãos em Deus, passaram pelo mesmo processo de criação. Podem estar bem mais avançados, podem ter Uhum. corpos um pouco diferentes do nosso, mas em toda onde há vida há um espírito que o anima, Sim. mesmo com um corpo diferenciado. Foi isso que eu entendi da leitura. Então, Ó, até quando a gente essa, imagina um ETzinho daqueles verdes, se ele tem inteligência, ele é animado por um espírito, e ele é a criação de Deus do mesmo meio. e essa ideia nossa, né, de que esses ETzinhos verdes, isso também pode ser muito questionável. Helder, aqui, ó, a próxima pergunta, acho que é uma continuação, mas aí é legal porque tu já está dentro desse tema. Seria a Terra um planeta definido para ser somente de provas e expiações, sem jamais galgar a condição de mundo de regeneração? Pronto. É isso que eu defendo, né, eu defendi nessa palestra que eu fiz na Casa Espírita. Uhum. A gente não vê sinais claros de que haja algo diferente, haja uma outra destinação, como eu acabei de citar para vocês no texto de Kardec. A Terra deve permanecer assim, indefinidamente. E agora nós não, nós individualmente, tá certo? Porque aí é do espírito, né? Por isso que temos a nossa individualidade. Nós podemos progredir e progredir intensamente, favorecer esse processo de progresso, para que a gente possa se libertar dessa roda viva de aflição, de reencarnar novamente na Terra. E nós Até possamos porque a evolução é o que nos move e é por isso que reencarnamos, né? Para evoluir. isso, para evoluir. Mas se a gente evolui, aí de repente a gente vai para um local que não há tanto sofrimento quanto aqui, né? Ninguém acha ruim sofrer um pouco ou ter que trabalhar para se sustentar e tudo mais, todas essas agruras que a gente tem nesse mundo aqui. Mas que houvesse um pouco mais de equilíbrio, né? Não o mal É. predominando da forma como predomina. O mal, se houver, é uma minoria e não a maioria, como a gente tem visto hoje.
E isso desencanta muito e maltrata muito o coração das pessoas que já se inclinaram ao bem, porque elas costumam julgar o mundo por si. E o que é que acontece na prática? Essas pessoas que já se inclinaram ao bem acabam passando por um sofrimento pessoal muito grande, porque de tanto ver maldade, de tanto ver a maldade prosperar nos locais onde você esperava que aquilo já fosse uma coisa superada. É. É mais ou menos. O progresso, digamos assim, não, o processo de mudança planetária como um todo, se ele acontecer, ele vai ser tão distante da nossa realidade que realmente, muito provavelmente, nós já estaremos reencarnando em outros lugares e outros que estiverem vindo aqui talvez percebam essa. Mas é de milênios, assim, não é essa coisa Milênios. religiosa que eles ficam dizendo, dando data marcada, ó, vai ser o ano tal. Isso, para mim, soa como essa coisa de algumas religiões ficarem dizendo que Jesus vai voltar, sabe? Essa Pois coisa de é. ficar esperando o mundo de regeneração. Ah, vai acontecer em tal ano, vai acontecer. Eu acho isso tão assim, Olha, nossa, sendo muito otimista, 10 mil anos. 10 mil anos eu acho que é 10 uma mil boa anos. medida. Sendo otimista, Dentro do porque quadro que a eu gente ainda, está tendo. para a Terra, Uhum. pensar em mudar de categoria. É, Mas, mesmo assim, eu tenho cá minhas dúvidas. Mas é só uma discussão afável, não há uma preocupação minha nesse sentido de querer ser guru ou de querer estar adivinhando as coisas. não. Você compreende? Te compreendo. Uhum. Analisando cientificamente. Puxa vida, talvez daqui uns 10 mil anos, eu não estou marcando nenhum mês, nenhum dia, não. Mas talvez daqui uns 10 mil anos a gente pode, se a gente ainda estiver reencarnando aqui, que eu desejo que todos, a você e a todos os que estão nos ouvindo nesse instante, nos assistindo, que não estejam mais aqui, Sim. que já tenham evoluído e arranjado um local um pouco melhor para a gente Olha continuar a aqui, nossa existência. olha só. Eu escutei naquela tua palestra tu falando sobre a Europa e o paradoxo de uma região tão desenvolvida do ponto de vista material, mas o berço de tantas guerras. Fala um pouquinho disso para gente, já que, de novo, a Europa está, né, nessa situação. Pois é, o que eu vejo, Suzy, assim, é que parece que quando se passa uma geração, se passa mais outra geração, parece que as pessoas esquecem o sofrimento, sabe? Eu lembro que quando eu estive na Alemanha, um gaiato que estava num grupo turista, assim como eu, mas um gaiato, Uhum. fez uma menção ao nazismo, a Hitler, alguma coisa desse Ai, tipo, meu Deus. e ele foi duramente repreendido Que pela mau guia gosto, né? Que turística, mau gosto. que disse o seguinte, disse que os alemães estudavam isso no ensino básico para que jamais isso voltasse a se repetir na Alemanha. Sim, E o que é que, na prática, a gente tem visto? Estados como a Polônia, a Ucrânia, sim. a Romênia, aquela região ali, ela está com a Nazista bandeira total. nazista, nazismo total erguido, e o que é mais interessante é toda a Europa dando apoio. Um dia Sim. desse tinha que ser, um dia desse precisava ser aprovado na ONU uma menção, um repúdio ao neonazismo. A Europa toda votou contra, Meu Deus, juntamente com os Estados Unidos e mais outros países. que A coisa mais Inglaterra. Percebe? Não faz muito triste. sentido ser contra um repúdio ao nazismo. E a Europa se encontra dentro dessa, vamos dizer assim, dessa realidade agora, onde ideias de supremacismo branco, raças superiores, essa é a ideia do ucraniano, né? De Uhum. hiperegoísmo, neofarisaísmo, colonialismo, isso tudo recrudescendo, porque é como se fosse assim um vírus que estava debaixo dos lençóis na Europa, Uhum. aguardando que se passassem umas 2 gerações para que aquele vírus mutante entrasse não no corpo físico, mas no espírito dessas pessoas. E eu estou falando de modo figurativo. Sim, E sim. é porque de repente pode ter alguém fora ouvindo de diferente.
Sim, né? eu compreendi. No sentido figurativo. Então, esse vírus entra e consegue se reinstalar numa verdadeira epidemia regional. E isso é uma coisa que causa uma certa preocupação. E a É, gente percebe que mesmo os governos hoje europeus, isso está assim uma coisa natural, naturalizada a um ponto que eu ouvi uma entrevista do presidente da Ucrânia recentemente não, tem alguns meses, né? Porque o recentemente às vezes depende do referencial. Mas ele disse o seguinte: fizeram a pergunta a ele, olha, você não acha que os métodos do batalhão Azov, um determinado batalhão lá que atua em nome da sim, é Ucrânia, um dos completamente batalhões nazista. Uhum. completamente nazista, você não acha que ele usa métodos nazistas? Fez toda aquela justificativa para a pergunta. Zelensky respondeu da seguinte forma: eles são o que são. Nazistas. Compreendeu? Então, qualquer dirigente de qualquer país europeu, ao ouvir algo dessa ordem, deveria fazer uma, ter uma atitude enérgica com relação a isso. Mas não, todo mundo faz, a gente chama aqui no Nordeste, ouvido de mercador. Ninguém faz de Uhum. conta que não está dizendo. Parece até que os ouvidos das pessoas na Europa estão assim anestesiados para determinadas coisas e bem abertos para outras. É que eles estão com algum interesse que a gente não sabe exatamente o que que é, né? Pode ser, pode ser. Mas é, isso pode. É que eles estão vendendo armas, na verdade, né, Helder? Estão Isso. vendendo armas e lucrando muito, e as indústrias das armas, elas mandam mais nos países do que os próprios governos. Sem dúvida. É como os ruralistas aqui no Brasil, sabe? Eles mandam, são eles que estão pagando, né, para parar, para fazer bloqueio de estrada. Aproveitando, então, Helder, que tu já falou da coisa da Europa, o fascismo que está ressurgindo por quase toda a Europa e também em outros lugares. Vi aqui no Brasil, né? Que a gente Sem escapou dúvida. por muito pouco. Escapamos por muito pouco, graças a Deus. É. Como é isso? Há uma frase famosa do Bertolt Brecht, né, que diz que a cadela do fascismo está sempre no cio. E é uma Uhum. verdade. Quer seja aqui no sul do nosso país, em particular, quer seja na Europa, mas na Argentina, no Chile, todo local tem o que eles chamam de células neofascistas. E Sim. por que está mais fácil hoje? Devido às redes sociais, devido àquilo que eles chamam de Deep Web, que eu nunca acessei, mas é uma internet Não do é para mal, nós. não é para Não é para nós, nós. não é para nós, Não é para onde nossa eles se bolinha, não. encontram, onde eles se encontram para Ah, pesada. trocar ideias desta ordem, é onde Sim. grupos dessas pessoas que, como é que eu diria assim, Deixa eu só fechar a janela aqui. tá, Então começa a entrar vagalume aqui dentro daqui a pouco. essas pessoas que dão preferência a crianças, eu estou esquecido o Sim, nome sim. agora, Nem vamos pedófilos, dizer o nome, mas. pronto, pedófilos. Uhum. Eles se reúnem na Deep Web e são nesses espaços que essas ideias proliferam. Não é na internet normal que a gente circula, porque até mesmo as redes sociais têm algum tipo de controle, mínimo que seja, mas tem algum tipo de controle. Eles Uhum. preferem nessas áreas, por quê? Porque são áreas livres de qualquer, como é que eu diria assim, fiscalização. Essa é a ideia. Então, a gente vive hoje, o que eu até coloquei aqui, a gente vive hoje uma metástase planetária, do ponto de Uhum. vista Uma dessas ideias linguagem, uma neofascistas. figura de Você pode linguagem ir bem na interessante. Austrália, você pode, onde você for. Ora, eu vi uma reportagem esses dias de uma tribo na África, né, vivendo em condição tribal, com ideias neonazistas, Uhum. com aquele Nossa, cumprimento que se faz elevando a mão, nossa Senhora. coisa dessa ordem. Quer dizer, é um tipo de contaminação que parece mesmo um vírus. Parece. Hoje eu vi uma foto de indígenas, eu acho que Chavantes, no aeroporto de Brasília, fazendo uma manifestação pedindo a ditadura militar, tu acredita? Eles são É, bolsonaristas.
Eles são do Amapá, eles conseguiram eleger uma deputada indígena que é bolsonarista. É muito Hum. triste, sabe? Eu É, fico assim, chocada com. Eu vou partir para outra aqui, ó. Por que o fascismo encontra tanto espaço nos coraçõezinhos de pedra de hoje em dia? Porque, olha, eu diria que é assim, é mais ou menos como se fosse assim, as pessoas estão esvaziadas, o coração vazio, o coração com nada, os meios de comunicação e a própria metodologia de ensino não nos ensina mais a pensar, a ter uma visão crítica de nada. As pessoas preferem ser conduzidas. Quando você vê uma pessoa fazendo marcha soldado, cabeça de papel em frente a um quartel, aquilo ali é a necessidade de comando. Eles veem no militar, qualquer que seja ele, até no soldado, alguém que lhe comande a vida, porque eles precisam de comando, precisam de voz para comandá-los. É um esvaziamento. Uma cabeça como essa é espaço para tudo, inclusive sim, como é que eu diria assim, para fecundar ou chocar o ovo da serpente. que já Né? foi chocado, né? Já foi chocado, Explodiu já o ovo da Pronto. serpente. Helder, quais foram os primeiros registros de fascismo na Terra, digamos? Em qual Olha, eu povo? diria, eu diria, eu diria que na época de Jesus Cristo a Não gente tinha já nem tinha essa esse nome, situação. né? Porque o nome Só surgiu não com tinha, Mussolini. gente, só não tinha esse nome, É. tá certo? Só não tinha esse nome, mas se você olhar, eu estou aqui com os trechos, os melhores para mim. Eu adoro, tem muita gente que gosta do Sermão da Montanha, eu gosto muito do capítulo 26, dos capítulos 26 e 27 de Mateus, onde ele narra toda a epopeia da vida de Jesus até o Calvário e mostra como tudo se pareceu muito com o que aconteceu em Curitiba recentemente, tá certo? Onde eu já escrevi um artigo na internet chamado Caifás de Curitiba. É mais ou menos a mesma coisa, mas eu vou mostrar para vocês o quanto de Tu tá te referindo nazifascismo. ao venerando? Tu tá te referindo ao venerando? Eu estou me referindo ao rapaz que hoje é senador da República pelo Paraná, É, o venerando. Sim, venerando, né? sim. Aham. Pois é esse mesmo. Mas lá, vamos lá para Mateus, capítulo 26, item 55. Vamos lá. Disse Jesus à multidão naquela hora: Saístes com espadas e varapaus para me prender, como a um salteador, quer dizer, como a um ladrão? Todos os dias estava eu sentado no templo ensinando e não me prendestes. Ora, todas aquelas pessoas conheciam Jesus, sabiam que Jesus era alguém do bem. Uhum. Aí, de uma hora para outra, aquela turba ensandecida, que eles foram ensandecidos por emissários do Sinédrio, e eles, como é que eu digo, de repente passaram a ter ódio a Jesus de uma hora para outra, né? Quer dizer, aquilo começou a ser incutido na cabeça deles pouco a pouco. Sim. Continuando. Então, uns lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos, quer dizer, violência, e outros o esbofetearam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Continuando, para a gente acabar logo esse texto. Nesse tempo, tinham um preso notório. Isso tá no, a gente já está no capítulo 27, saímos do 26 para o 27. É porque eu escolhi trechos, porque senão fica uma coisa Sim, impossível. sim, sim. Mateus, capítulo 27, tem 16, versículo 16. Nesse tempo, tinham um preso notório chamado Barrabás. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Barrabás era um notório ladrão. Naquele tempo, preferiram o ladrão. Uhum. Começa a ficar tudo muito parecido com o que Muito acontece hoje. parecido. É, Muito parecido. mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram, olha esse persuadiram aí, persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram: Barrabás. Quer dizer, a turba ensandecida Uhum. preferiu um notório ladrão. Uhum. Sim, muito parecido. Tudo. A Continuando, história nisso, sempre se aí, repete. aí vem a ação da polícia, né?
Nisso, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele a corte. E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. E eu vou parar por aqui, porque eu fico até emocionado com esse texto, É muito o tamanho complicado. do sofrimento. Mas para você ver que não eram métodos nazistas, métodos Sim, absolutamente nazistas. sim, Quer sim. dizer, Jesus sofreu tanto que nem carregar a cruz ele pôde. A Se não própria fosse um escravidão sirineu, não tem nada mais nazista do que a escravidão, né? Que nós vivemos aqui no Brasil por quase 400 anos, né? sem dúvida. Então, realmente, isso é Então começou lá mesmo, quer dizer, isso parece que está na alma do homem atrasado, do homem primitivo, do homem que não desenvolveu o espírito para o bem. Tá certo? Então, lá estava, aqui está também. Uhum, Aí é onde eu afirmo a você que pouco mudou. Quando a gente está falando de fascismo, foi só uma vertente que eu escolhi para demonstrar, muito presente hoje em dia, para demonstrar que aí a gente chega lá nas cruzadas, o que foi as cruzadas, senão a negação de um outro povo. sim, Vamos a matar todos os Inquisição. muçulmanos. Uhum. A mesma coisa. Então, quer dizer, eu gosto de chamar fascismo, por quê? Porque fascismo é o termo correto. Nazismo foi o fascismo alemão. Sim. Franquismo foi o fascismo na Espanha, né? Então, em O cada fascismo ele é país um termo mais ganhou um nome. amplo, sim. Aqui o fascismo também teve um nome, né? Se chama hoje bolsonarismo. Isso aí não dá para E esconder de antes, ninguém. os integralistas eram fascistas também. Também eram fascistas, Eram sem dúvida. fascistas. Mas ganhou o nome hoje, essa vertente atual, com esse nome aí. Sim. Então, o que é que acontece? O que mais surpreende é o seguinte: a ideia do fascismo na época alemã era a seguinte: eles perseguiam o quê? Judeus, ciganos, negros, coisa dessa ordem. Mas o fascismo é um vírus mutante. Eu continuo dizendo, é um vírus mutante que ele se adapta Eu tô ao ligada. tempo. Se Sim. adapta ao tempo. Ele dribla o passado e hoje nós temos judeus, ciganos, negros, gays, fascistas. Aham. Aí eu digo, e como isso é possível? Índios, indígenas fascistas, Indígenas, apoiando você me fascistas. incluiu mais outro item hoje, índios. Sim, sim. É uma coisa impressionante. Eu não Né? tinha certeza, eu fui pesquisar e realmente a tal deputada que foi eleita pelo PL é totalmente fascista e ela é indígena. Ó, É do Amapá. Ai, meu Deus, então, olha. uma das conclusões que eu tive foi a seguinte: fica evidente que a doença não está ligada a uma raça ou cor de pele. O É, fascismo não está ligado. tá ligado a algo interno, é o É espírito da algo pessoa, interno, é algo espiritual, é não é uma doença espiritual. do corpo físico. Uhum. Então, assim, aí passa a ser todas as doenças que não são do corpo físico e são da alma, são de mais difícil prognóstico. Eu, por exemplo, é pouco provável que essas pessoas obtenham algum tipo de cura. Essas pessoas que estão assim, essas mais radicais que estão aí na frente dos quartéis, que elas encontrem cura nessa existência. Elas chegaram a um ponto que o cérebro não suporta mais e eles entram num processo meio que de loucura. É, E não tem como reverter isso mais, essa existência. Só um bom tempo, talvez na erraticidade, permita que, quando eles voltarem, talvez consigam voltar sarados dessa doença que praticamente arruinou a vida deles. Eu vi recentemente algumas postagens de pessoas que fazem parte desses grupos, gente dizendo que perdeu a esposa, perdeu a namorada, sim, perdeu o sim. emprego, perdeu isso. Não se deu. Já Não, tem a gente pessoa desabafando, sim. desabafando, exatamente, mostrando a que grau a pessoa se submeteu em termos dessa loucura e que isso não vai ter cura. E tem gente que já não tem mais para onde voltar, né? Não tem para onde ir, não tem nem como Também. sair desses acampamentos, porque não tem mais para onde ir, a vida dessas pessoas Não, já foi destruída. não tem, exatamente. Se ele sair dali, ele vai entrar num vazio existencial tão grande que chega a ser perigoso a própria existência deles. Entende? É. É Tu nesse vai sentido. ver, Helder, nós vamos presenciar, eu acho, uma onda de suicídios muito grande. É importante até a gente tentar já começar um trabalho espiritual, sabe?
Eu não sei, eu estou pensando nisso, eu estou até jogando isso assim, não sei, eu ainda não sei o que fazer. Olha, na verdade, Sus, na verdade, eu posso dizer para você que tenho até alguma experiência no assunto no seguinte sentido. Eu já recebi para atendimento fraterno na casa espírita algumas pessoas nessa condição, sabe, distúrbios de ordem familiar causados por essa discórdia. Era até um policial federal que ele vivia em constante atrito com a filha. E numa longa conversa eu tive com ele, mostrando que ele podia estar equivocado e a filha correta, e que a filha, na verdade, era uma bênção na vida dele, para que ele repensasse tudo o que ele pensava, e que não necessariamente por ser filha era quem estava errado. Eu me lembro que ele chegou para mim, aí, bem baixinho, disse assim: ela é de esquerda. Como se estivesse dizendo assim um absurdo, sabe? Uma coisa Daí abominável. tu podia dizer para ele assim no outro ouvido, eu também sou. Não, se eu dissesse isso, ia ser um problema, né? Então, aí eu queimava a oportunidade de ajudá-lo. E ao que me consta, eu soube através de outras pessoas que ele fala bem de mim em todos os locais na casa Ai, que espírita. Há querido. um ponto, há um Então, ponto, há um ponto que um dos dirigentes da casa disse que era importante que eu estivesse presente às quartas-feiras do atendimento fraterno, porque, olha só, e ele disse uma coisa, ele acertou, ele foi sim. cirúrgico. Ele disse, Helder, vai chegar muita gente, tu sabe, né, desse negócio aí, como é que está esse povo aí. Vai Sim. chegar muita gente precisando de ajuda e tu sabe como é que faz. Ele sabe como é que faz, porque ele soube que eu atendi essa pessoa e era amigo dele. Uhum. Então, assim, eu acho que as casas espíritas têm que se preparar para essa leva de pessoas que vai chegar em busca de ajuda. Os Tá certo? próprios médios Eles, e os os próprios, próprios os, dirigentes dessas. muitos dirigentes, sim. Mas, Suzy, olha, eu acabei descobrindo que a casa espírita que hoje eu frequento é uma casa espírita assim muito avançada para o seu tempo, sabe? Eu acho que, assim, eu não vou dizer que não haja pessoas ainda com pensamento assim reacionário, mas eu nunca tive qualquer limitação ao que eu falo nas minhas palestras. E sou convidado frequentemente para essas Ai, palestras que bom. e não meço as palavras, a não ser a questão do decoro que a gente deve ter, a educação, a gente tem que ter polidez ao falar, porque você está usando o microfone de uma casa espírita. Mas eu nunca fui, não pode falar isso, ou não pode falar aquilo. Não, muito pelo contrário. Muito pelo É, contrário. é que Isso é a raro. minha realidade aqui é muito diferente, porque aqui, Helder, a situação é bem Eu mais sei, difícil, sabe? Principalmente realmente. dentro das casas espíritas daqui, nossa. Mas, enfim, eu acho que muitas ideias vão surgir, sabe? E grupos talvez de apoio, grupos de ajuda vão começar a surgir, precisam começar a surgir. Precisam se preparar para isso, porque É, a leva vai ser grande. eu acho que sim. Querido, eu acho que a gente conseguiu fazer um resumo muito legal sobre essa história, colocando até os fatos bem atuais que a gente está vivendo, né? E a gente podia até encerrar agora, porque eu queria te pedir para a gente poder fazer esse encerramento, que tu fizesse uma oração, Helder. Uma oração, digamos assim, para essa situação toda, né? Mundial e nossa, local aqui, para que a gente Posso sim, consiga. Vamos fazer isso, que eu posso acho que vai sim. ajudar também muitas pessoas. Pronto. Mas antes de fazer, e eu espero que haja tempo, eu queria falar um pouco de Santo Agostinho, rapidamente. É só ler um trecho dele aqui. Ele diz assim: Ah, por favor. contemplai, contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada, o céu, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra.
Então, é tudo que eu desejo a todos, Que né? lindo. Que a toda a humanidade é que a gente possa realmente chegar a um instante que nós possamos olhar para o céu e escolher um novo local, porque aqui já deu o que tinha de dar, né? Não é verdade? Vamos fazer Pronto, o nosso melhor aqui, o que for pronto. possível, Então, né? vamos nesse instante buscar uma conexão com Deus, porque as preces em que não há conexão com Deus, elas não fazem o menor sentido, porque elas não atingem nem a porta da nossa casa. Então, acalmando o nosso coração nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo que Ele perceba todo o esforço que quantas pessoas fazem em busca da paz. Quantas pessoas se esforçam na busca de harmonia, na busca de saúde, na busca de paz, na busca de equilíbrio. Que todas essas pessoas recebam força e incentivo para continuarem as suas batalhas diárias. Ao mesmo tempo, Pai, se faz necessário que teus anjos sejam enviados à terra, aos mais diversos locais, para pacificar os corações, impedindo que toda a evolução material que tivemos até o presente momento se perca no tempo por conta de uma guerra que pode aniquilar o planeta. Olha por nós, Pai, nos protege e nos abençoa hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Querido, é sempre uma alegria conversar contigo, sempre a gente aprende muito, muito, muito bom mesmo. Esse estudo que tu fez foi sensacional. Eu acho que a gente pode voltar de novo num outro momento sobre um outro tema que tu tenha te debruçado. Fica bem, um grande beijo. E é isso, vamos continuar na nossa batalha. Bom, da minha parte, eu só tenho a agradecer o convite. Um grande beijo. Fica Um bem, abraço. tá? Tchau, querido. Tchau.